Querido, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 1. Abre a sua Bíblia. Salmos de número 1. O irmão Jorge e a irmã Regilene estão encerrando, a igreja lá também está uma bênção. Hino de vento em popa, graças a Deus, amém? A gente está muito feliz com o trabalho lá. A gente vai começar a trazer algumas fotos de lá, para que vocês também possam estar conhecendo, acompanhando o trabalho que a gente tem feito lá. Toda terça-feira tem um irmão que tem participado do Tadel, tem vindo para o Tadel, porque ele é líder de célula na cidade de Serrana. Então ele tem participado do nosso Tadel. Ele também já está entrando já no discipulado. O Jorge vai começar a discipular ele, a esposa vai ser discipulada pela Regilene. Então já estão começando a fazer tudo dentro dos padrões da visão a qual nós temos seguido e tem sido bênção para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pastor Fernando de Guaíba também tem mandado os relatórios para nós. A igreja lá em Guaíba está uma bênção de Deus. Eles estão crescendo muito. Né? O pastor Fernando está muito contente, muito feliz com a nossa cobertura, com as orações dos irmãos. Né? Nós tivemos lá o mês passado fazendo a primeira etapa do Mergulhando na Visão. Ia no sábado agora, mas como ele quer levar para uma igreja maior, uma igreja que quer participar também, que esteve lá, eles não vão poder nessa data, então a gente preferiu fazer no mês de novembro, para fazer nessa igreja, numa igreja chamada Igreja Peniel, da cidade de Guaíra. Então tem sido uma benção, o pastor Fernando tem orado também pelas nossas vidas, e nós temos orado muito por ele está muito feliz, glória a Deus, por tudo que Deus está movendo sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você acredita na sua vitória, querido? Amém. Você acredita naquilo que Deus prometeu na sua vida que vai cumprir? Eu acredito, querido. Através da palavra de Deus, querido, nós conhecemos o poder de tudo que Deus fez. Gênesis vai mostrar ali que Deus criou todas as coisas no poder da palavra. Deus podia estralar os dedos, Deus podia pensar, mas Deus usou um princípio da palavra para criar todas as coisas. Baseado nesse princípio, o diabo também se apoderou dele, por isso a nossa salvação ela tem que ser pelo princípio da palavra. Romanos vai nos ensinar que nós temos que declarar a nossa salvação, que nós temos que fazer uma escolha. Tem muitas pessoas, meu amado, que estão na igreja, e eu conheço, às vezes, pessoas que estão caminhando, mas ainda não fizeram uma confissão da sua vida, não escolheram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E esse princípio lhe dá quando você abre os seus lábios, quando você fala, eu recebo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. É um princípio da palavra de Deus. A gente vai ver isso muito no livro de Romanos, o apóstolo Paulo ensinando a igreja. Nós vamos também conhecer o poder de Deus através dos milagres que Deus fez nas nossas vidas. Quantos milagres, meu amado, você já presenciou, você já ouviu testemunhos daquilo que Deus fez. Coisas impossíveis para o homem Deus fez. E ali nós vamos conhecendo o poder de Deus através dos milagres. A palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós conhecemos o poder de Deus, o agir de Deus, através daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Você quer ver um poder de Deus, meu amado? Olha para a sua vida e vê o que Deus fez na sua vida. Olha para a sua vida o que Deus mudou. O que Deus, meu amado, fez para que hoje você pudesse estar na presença de Deus. Se você pudesse imaginar um pouquinho o que seria você sem Deus, sem Jesus, ter mudado a sua vida, o que seria de você? Eu acredito que a minha vida não seria nada, mas graças a Deus, Deus mudou a minha história e a minha vida, amém? Conhecemos o poder, meu amado, do amor de Deus através da cruz de Jesus, chamado salvação. Quando Jesus ali, meu amado, Ele decidiu por mim e por você. Quando Jesus não se importou, meu amado, se nós íamos aceitar ou não, Ele decidiu vir fazer esse sacrifício naquela cruz para que eu e você pudéssemos hoje sermos salvos.
Hoje nós somos salvos quando nós olhamos para a cruz, por aquilo que Jesus já fez, não por aquilo que Ele vai fazer. O mal de muitas pessoas que ficam às vezes buscando Deus por aquilo que Deus vai fazer, e esquece de buscar Deus por aquilo que Ele já fez. E que Ele já fez, deu o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar. Então nós conhecemos o poder de Deus, meu amado, através daquilo que Deus criou. Nós conhecemos o poder de Deus através dos testemunhos. Nós conhecemos o poder do amor de Deus através da cruz. A pergunta é, por que sofremos tanto na vida? Por que passamos por tantas lutas, tantas dificuldades? Se nós conhecemos um Deus que fez maravilhas, se nós conhecemos um Deus, querido, que pode todas as coisas, se nós conhecemos um Deus, meu amado, que nós não entendemos o amor desse Deus por nós, um amor ágape, um amor, meu amado, que não tem como se explicar. A palavra de Deus, meu amado, quando ela diz no comecinho lá de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira, não tem hoje, meu amado, alguém que possa explicar o tamanho desse amor. Acho que eu não acredito que possa ter um teólogo que possa tentar definir esse tal, de tal maneira que Deus nos amou. Porque o amor de Deus, meu amado, não tem como nós entendermos. Por que sofremos? Muito se dá, meu amado, pela palavra de Deus, por não conhecermos a palavra de Deus. Às vezes nós sofremos porque nós não cumprimos os princípios da palavra de Deus. Às vezes estamos na igreja e às vezes não cumprimos porque não conhecemos. E às vezes conhecemos e não cumprimos a palavra de Deus. O tema dessa noite é princípios para uma vida de vitória. Fala glória a Deus. Olha para esse irmão cheiroso e fala, você é um vencedor. Deus traz vitória sobre a sua vida. Seja profeta agora, olha na vida desse irmão e fala, Deus traz vitória sobre a sua vida. Antes de lermos, eu queria que você curvasse a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite, te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na história desta igreja, na história dessas vidas, dessas famílias, de tudo que o Senhor tem realizado de bom, Senhor Deus, das tuas maravilhas sobre nós, o quanto nós te agradecemos. Te agradecemos por aquelas pessoas que estão viajando, por aquelas pessoas que não puderam estar aqui hoje, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor sabe de todas as coisas. Tudo está no controle das tuas mãos, ó Deus. E nós te agradecemos como igreja, pela tua presença nesse lugar. Sentimos a unção, o mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós muito nos alegramos por isso. Pedimos um pouco mais nessa noite. Fala conosco. Ouve, meu Pai amado, que nós possamos nessa noite ouvir a tua palavra. E a tua palavra ela venha causar um efeito nas nossas vidas. E a tua palavra muitas vezes ela vem nos confrontar, tirar da nossa zona de conforto, Deus. Porque o Senhor nos ama pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, nós também tomamos posse de toda a autoridade delegada nesta igreja. Mandamos embora daqui tudo que não provém do Senhor. Toda obra maligna sai deste lugar, todo espírito atormentador sai deste lugar, todo espírito que vem tentar trazer enfermidade sobre o teu povo, sai deste lugar, sai do meio das nossas famílias, sai do meio dos nossos familiares, pelo poder do nome de Jesus. Nós tomamos posse agora, fala conosco, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Querido, princípios para uma vida de vitória, está com o livro de Salmos aberto aí, capítulo 1, Salmos 1, capítulo 1, versículo 1. Entenderam? Porque Salmo se dá por número, não se dá por capítulo, é número, Salmo de número 1. Salmo 1, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Tem uma versão que vai dizer aí, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha o resultado disso. Versículo 3, é como árvore plantada à beira das águas correntes,
dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Vamos agora ver um outro tipo de pessoas que esse salmo apresenta. Versículo 4. Não é o caso dos ímpios, são como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Queridos, o livro de Salmos é um dos mais extensos da Escritura. São aqui 150 salmos, de várias épocas, e de vários homens de raça e de posição diferentes que escreveram o livro de Salmos. O livro de Salmos, meu amado, ele foi escrito já há muitos anos, há muitos séculos. Porém, ele continua sendo de grande edificação para a igreja do Senhor hoje. O livro de Salmo vai trazer sempre grandes reflexões para as nossas vidas. Se nós começarmos a aprender, querido, que o judeu entendeu isso, que o livro de Salmos foi uma forma de ele adorar e glorificar o nome do Senhor em todas as ocasiões. Você vai ver ali, meu amado, salmos que foram escritos no cativeiro. Salmos que foram escritos, meu amado, quando as pessoas estavam passando dificuldade. Salmos que foram escritos, meu amado, quando as pessoas estavam enfermas. E vários salmos da Bíblia que são salmos que glorificam o nome do Senhor. Então, quando nós começamos, meu amado, a meditarmos nos livros, nos salmos do Senhor, nós vamos edificando as nossas vidas, nós vamos aprendendo com ela. Esse primeiro salmo aqui, o salmo de número 1, ele mostra dois tipos de pessoas. O que crê e obedece e busca a vitória, ter uma vida de vitória na presença de Deus. Esse salmo tem 6 versículos. Metade dos versículos, 3 primeiros versículos, fala do homem bem-aventurado, do homem que é alegre, do homem que é feliz. E ali vai dizer, meu amado, o porquê esse homem é feliz. Ali vai dizer o porquê esse homem ele é bem-aventurado. Mas quando damos do versículo 4 em diante, já vemos um outro tipo de pessoas. Pessoas que não crê. Pessoas, meu amado, que não obedecem. Pessoas que andam segundo os seus próprios pensamentos. No dicionário, a palavra ímpio tem sentido bíblico, no qual ímpio significa o povo que não acha, que não anda segundo de acordo com a palavra de Deus. Significado, incredulidade, pecador. Esse povo não anda com Deus, é um povo ímpio. Um povo, meu amado, que não crê, um povo que olha, um povo que vê, mas um povo que não consegue entender Deus. Por que Deus hoje mudou as nossas vidas? Porque nós permitimos isso. Nós cremos hoje, meu amado, e fomos salvos, e hoje estamos aqui na condição de filhos do Senhor. Nós permitimos isso. O ímpio não é desse jeito. O ímpio, meu amado, ele acredita em si mesmo, ele acredita na força do seu bolso, ele acredita no que ele pode conquistar, onde ele pode chegar, não importa o preço que ele tenha que pagar, não importa em quem ele tenha que pisar, não importa em quem ele tenha que humilhar, mas que ele faça, que ele chegue. Essa é a diferença. E esse salmo aqui, ele vai começar a dizer, justamente, quando o versículo 4 em diante, meu amado, a palavra de Deus fala que são como palhas que são levadas pelo vento. A palavra de Deus vai dizer, não é o caso do ímpio, são como palhas que são levadas ao vento. E a palavra de Deus vai dizer lá em Lucas 13 que a palha vai se queimar num fogo que nunca se apaga. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 17. Que o Senhor vai vir com a pá, vai separar o trigo e vai separar o joio. E vai lançar a palha, meu amado, num fogo onde nunca se apaga. A palavra de Deus também fala que eles não resistirão no julgamento. 2 Coríntios 5,10 fala que todos nós vamos comparecer diante de um tribunal de Cristo. Você crê nisso? Tem uma teologia que diz que os salvos não vão precisar aparecer no tribunal de Cristo. Que uma vez salvo, salvo eternamente. Mas aí entra em desacordo com a palavra que está escrito lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 32. 33, 32.
que aquele que pecar contra mim, riscarei do nome do livro da vida. Essa palavra também vai entrar em confronto com Apocalipse 20:15, que aquele que não for achado escrito no livro da vida, foi lançado num lago de fogo. Então, querido, todos nós vamos um dia prestar conta das nossas vidas. Se você for lá ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai dizer que nós vamos prestar conta de tudo. O que fizemos de bom e o que fizemos de mal. Porém, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, quando nós nos convertemos, Deus joga, meu amado, o nosso passado, o nosso esquecimento no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais daquilo que você foi outrora, antes de você ter um encontro com Jesus. Deus não leva a consideração, meu amado, da pessoa ignorante, enquanto ela viveu no pecado. Deus ele vai contar a partir de quando você teve o conhecimento da palavra de Deus. De quando você, meu amado, abriu seus olhos, de quando você escolheu andar nos caminhos do Senhor, de quando você levantou a sua mão, estendeu e falou, eu quero um único caminho, eu quero um Salvador para a minha vida. Aí nós temos o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Fala também que os pecadores, meu amado, eles não vão prevalecer, meu amado, na comunidade do justo. Por quê? Porque em 1 Pedro 1,16 fala, seja santo como eu sou santo. Na casa do Senhor, querido, por que o ímpio, o pecador, ele não prevalece? Porque aqui há a santidade de Deus. Podemos nos enganar, podemos achar, mas você pode ver que um pecador, ele vem aqui, ele não, a palavra o confronta, ele não volta mais. A palavra fala que a pessoa não quer mudança, ele não quer mudança. Às vezes nós falhamos, pecamos, mas estamos aqui, Deus, nós estamos aqui, nos ajuda. Eu preciso do Senhor, as minhas forças não chegam em lugar nenhum. Quantas pessoas, meu amado, vêm para o culto já arrebentado, sabendo. E Deus vem e levanta, nos renova, nos fortalece. Por quê? Porque Ele vê arrependimento nos nossos corações. O pecador, ele não se arrepende. O pecador, meu amado, ele pode vir, ele pode achar bonito, ele pode estar no meio do povo de Deus, porque é um povo santo, bonito, cheiroso, mas ele não se arrepende. E a palavra fala que ele não vai prevalecer. A palavra de Deus também, meu amado, vai dizer que o seu caminho leva à destruição. Por isso que nós temos ali, meu amado, João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos um caminho, a Bíblia nos aponta um caminho. A Bíblia, meu amado, ela nos dá um endereço aonde nós queremos chegar. A Bíblia, meu amado, nos aponta, meu amado, que nesse caminho, se nós firmarmos os nossos pés, esse caminho tem rocha firme para nós caminharmos. É isso que a palavra de Deus quer de nós. Mas como igreja, vamos conhecer aqui os princípios de uma vida vitoriosa, querido. Às vezes, querido, nós sofremos porque não atentamos a alguns princípios. Eu vejo aqui 4 princípios para uma vida vitoriosa. É nesses 4 princípios que eu quero hoje compartilhar com você. São 4 princípios, querido, que se você cumprir, eu acredito que Deus ele vai cumprir a palavra de Deus. Amém? A minha pergunta é, você acredita em Deus? Você acredita na palavra de Deus? Eu e Renan, quando chegamos, estávamos falando sobre isso. Você acredita? Há uma grande diferença de pessoas que acreditam, mas não crê nas promessas de Deus. Conhecemos muitas pessoas que acreditam em Deus. Pode sair fora, você vai achar uma grande parte. Mas não acredita naquilo que Deus pode fazer. Naquilo que Deus pode operar nas nossas vidas. Vamos ver aqui, meu amado, alguns princípios. Primeiro, a Bíblia ela trata de bem-aventurado. Homem feliz, bem-aventurado o homem que não se detém no conselho dos ímpios. A Bíblia vai dizer, meu amado, aqui que esses 4 princípios que Deus traz para nós, vai nos chamar de bem-aventurado, vai nos chamar de homens felizes. Eu estou dizendo homem, a palavra homem aqui tanto serve para mulher, para homem e para jovens, para criança, para todos que tomar posse da palavra de Deus. Vamos conhecer aqui então esses 4 princípios. O primeiro princípio que eu e você temos que entender, para nós termos uma vida de vitória, que não anda
segundo o conselho dos ímpios. É um princípio da palavra de Deus. Está aqui, a palavra de Deus está falando assim, ó, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. É Deus que está determinando. Nós só vamos ser felizes, nós só vamos ter, meu amado, uma vida de bem-aventurança nas nossas vidas, se nós não andar segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho das pessoas erradas, segundo das pessoas, meu amado, que não conhecem os princípios de Deus. E tem muitas pessoas, querido, que às vezes vêm com boas intenções querer nos ajudar. Mas de boas intenções o inferno está cheio. Tem muitas pessoas, meu amado, que vêm às vezes trazer algo para tentar nos ajudar, mas não é aquilo que as pessoas verdadeiramente conhecem de Deus. Por isso que nós temos que conhecer os princípios da palavra de Deus e colocar eles em prática nas nossas vidas. Quantas pessoas hoje, querido, estão falhando, estão errando, estão patinando, não estão chegando a lugar nenhum, por dar ouvido a pessoas erradas, por dar ouvido, meu amado, às pessoas mundanas, as pessoas que verdadeiramente a gente vê que Deus não age na vida dessas pessoas. E essas pessoas, meu amado, se elas pudessem, você pudesse ver a vida delas, você vai ver que são vidas todas destruídas. Então, se eu e você queremos ter uma vida de vitória, nós não podemos, meu amado, seguir os conselhos deste mundo. Não podemos seguir o conselho do ímpio. Quantas pessoas, meu amado, têm dado tantos conselhos, tantas coisas erradas. Você viu aquela frase? A sua família é muito problemática. Pensa numa familhinha que dá problema. São como palavras que a gente ouve do mundo. Mas Deus, meu amado, Ele é um Deus que restaura a família. Ele é um Deus, meu amado, que Ele salva a família. Ele é um Deus, meu amado, que Ele coloca a responsabilidade nas nossas mãos, que atinge a nossa família. Você quer ver? Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus. A primeira parte, quem que é? Eu e você crê. Se eu creio no Senhor Jesus, quem que vai ser salvo? Eu e a minha casa. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Eu tenho que colocar, meu amado, buscar o que Jesus pode mudar a minha vida e fazer na minha vida para que a minha família possa ser salva. Entendeu? Mas o que a gente ouve aí? Quais são os conselhos mundanos? Afasta da sua família. Pensa numa família problemática. Pensa numa família complicada. Sabe por que você não chega a lugar nenhum? Porque seu pai foi isso, porque sua mãe foi aquilo. E as pessoas, meu amado, elas vão o quê? Seguindo o conselho dos ímpios. Pessoas que não conhecem o quê? Princípio da palavra de Deus. Você quer ver uma frase? Você merece coisa melhor. Um casamento em crise, querido, vai conversar com pessoas que são ímpias. Sabe qual vai ser a resposta? Larga a mão, cara. Abandona essa mulher, abandona esse homem. Você merece coisa melhor. Esses são os conselhos que dá para o casamento. Que isso? Você foi criado para ser feliz, você merece coisa melhor. Você está nesse casamento, abandona, larga. Olha aí quanta gente que larga, casa e larga. Olha quantos casamentos que vão no altar com duas opções. Qual é? Se não deu certo, larga. Não vão com aquela assim, até a eternidade. Estarei junto com essa mulher. Até a morte, só a morte vai nos separar. Casei, meu amado, para ter o quê? Uma aliança. Essa aliança ela não vai ser quebrada jamais. Meu casamento é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Me aliancei com uma pessoa que me completou e eu completei a vida dessa pessoa. Aí. Deus traz princípios em 1 Coríntios, capítulo 7, a respeito do casamento. O que vai dizer lá do corpo da mulher, do corpo do homem? Como que nós temos que nos comportar? Então, querido, tudo isso, meu amado, são o quê? São conselhos do ímpio. Você merece coisa melhor. Por que você aguenta essa mulher que fala demais? Sabe onde saem muito esses conselhos? Em boteco. No balcão. Por quê? Porque tem muita gente, meu amado, que não aguenta a mulher dentro de casa, que chega em casa às 10 horas da noite, bêbado.
Porque não aguenta. Chegar mais cedo, ele fala o quê? Eu vou estourar. O dia todo já aguentando pessoas em problema na minha vida, dificuldade. Ainda chega em casa, tem que ficar brigando. Aí vai para o boteco. E lá no boteco, sabe o que ele encontra? Só esse tipo de conselho. E a palavra de Deus vai dizer, querido, para nós sermos bem-aventurados, nós não podemos seguir o conselho dos ímpios. É um princípio da palavra de Deus. Você quer ver, meu amado, outros conselhos que a gente ouve muito? Nas finanças. Você merece. Trabalhou o mês inteiro? Compra. Aí vem aquela velha frase, Deus proverá. Você faz o que tiver a fazer e ainda põe a culpa em Deus. Ó Deus, agora o Senhor provê. Aí fica tudo mal planejado, a casa é uma bagunça, não consegue colocar nada em ordem. Por quê? Por causa dos conselhos mundanos. Você vai lá reclamar, meu Deus, eu queria tanto aquele sapato que eu vi na vitrine. Trabalho tanto, e de fato é verdade. Sabe que a pessoa que não te conhece, não conhece Deus, não conhece o princípio? Você é boba, só compra. Você não aguentar pagar, vai para a SPC, depois passa um tempo, depois você tira. São conselhos. Quantas pessoas hoje, meu, estão patinando na vida financeira? Por quê? Vão pegando conselhos de pessoas erradas. Pessoas que não conhecem o princípio de Deus. Pessoas que, meu amado, que vão no padrão do mundo. Você trabalhou, você merece, eu concordo. Todo mundo que trabalha merece. Só que a gente tem que dar o passo de acordo com o nosso trabalho. Você quer ganhar R$1.000 e gastar R$5.000, que jeito você vai conviver? Não tem condição. Então, querido, nós temos que o quê? Não seguir o conselho do mundano. Se eu quero ser um homem feliz, se eu quero ter boas aventuranças na minha vida, o primeiro princípio é não entrar no conselho dos ímpios. Aqui, ó, a palavra de Deus fala. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Você quer ver uma luta dessa? É na família, quando a esposa casa e vai morar com o esposo. Porque a esposa, em vez de ser sábia, chega em casa reclamando o marido para a mãe. O que a mãe vai fazer? Defender a filha. Quando não, vai lá e ainda põe a colher no meio ainda. E aí vira um inferno, querido. Por quê? Vai buscar conselhos lá fora, de pessoas que não conhecem o princípio da palavra de Deus. Olha para o seu irmão e fala, eu sou bem-aventurado, porque eu não ando no conselho dos ímpios. Eu sigo a palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio, querido. Se eu quero ter uma vida de vitória, e não é a vitória da Tatiane, porque a vitória da Tatiane já tem dono. Se eu quero ter uma vida de vitória, querido, eu tenho que andar segundo a palavra de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Filha, você está com frio? Você não quer mudar de lugar? Eu estou vendo que ela está tremendo. Vai abaixar um pouco. Não abaixa, só levanta ele para a parede. Porque está muito calor, mano. Só levanta ele a paleta ali. Está muito calor, não está? Pelo amor de Deus. Mas estou vendo ela ali, tadinha, ela está tremendo. Daqui a pouco ela cai ali, dura ali. Vira um picolé. Aí. Isso, pronto, aí já não vai bater tão frio aí. Também. O Davi também, tadinho. Né? Davi está aí, está nem aí. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, primeiro princípio. Você quer ver, meu amado, um exemplo na Bíblia? Você quer ver um exemplo na Bíblia de pessoa que ouviu maus conselhos? Ló. Ló andava com Abraão, vocês lembram da história? Ló saiu lá da terra, né, e foi seguir Abraão para uma terra prometida. A palavra de Deus fala que Abraão se enriqueceu muito e Ló enriqueceu também. Abraão e Ló, meu amado, não tinha problema nenhum. Eles estavam, era tio, né, e sobrinho, estavam tranquilos. A palavra de Deus fala que deu no pasto o problema dos pastores entre eles. A dificuldade foi lá no pasto. E a palavra de Deus fala que Ló procurou Abraão e falou, nós temos que nos repartir. Para onde eu for, aí você vai para um lado diferente do meu. Acredito, querido, que naquele momento Ló, ele poderia ter consultado Deus. Ló poderia ter falado assim, Abraão, você é um homem muito chegado de Deus.
Eu vejo muitas vezes o Douglas falar, mãe, ora aí, né? Deus já responde imediato. Às vezes, né, quando ele fala, você tem crédito lá, ora aí, mãe, né? Deus parece que responde a senhora muito rápido. Então, ó, em vez de ir lá consultar Abraão, falar, Abraão, ó, vamos fazer o seguinte, vamos, né, fazer um altar aí, vamos ver para onde Deus quer que eu vá. Porque qual era o projeto do coração de Deus? Destruir Sodoma e Gomorra. Deus já estava ali no projeto de destruir Sodoma e Gomorra. Se ele consulta Deus, se ele consulta Abraão, Deus ia falar para ele, ó, não vai para lá, eu vou destruir. Acredito que ele foi consultar quem? Os pastores que estavam brigando. Aí o que eles olhou? As campinas verdes de Sodoma e Gomorra, está fácil. Nós não vai precisar trabalhar, olha lá que benção, olha lá, olha que gramado, nós vamos pôr as ovelhas ali, elas vão comer, nós só vamos colher a lã, não vamos ter trabalho nenhum. E sabe que mal se deu? Ele perdeu tudo. Perdeu até sua esposa, perdeu sua família, precisou fugir de Sodoma e Gomorra. Gerou, meu amado, duas raças ali de nações inimigas do povo de Deus. Foi o primeiro incesto na Bíblia. Estava ali. Por quê? Porque foi consultar quem? Homens. Então, querido, nós temos que consultar Deus. Não anda no conselho do mundo. As pessoas vão te falar 1000 coisas. Por quê? Porque você não está, você tem que continuar vivendo lá fora. Então você está ali no seu trabalho, né? E a gente tem uma dificuldade, né, de reclamar muito fácil, né? Uma dificuldade disso, né? Isso é tão difícil. A gente reclama muito fácil. Bastou, meu amado, entrar, nós estamos reclamando das coisas. Parece que já vem no nosso DNA de viver reclamando de tudo. Agradecemos muito pouco e reclamamos demais. E aí você está ali, você começa a falar com um, falar com o outro. Pessoas que não conhecem o princípio vão te dar o quê? Bons conselhos. Infelizmente, sem o princípio da palavra de Deus, esses princípios não vão te levar a nada. Vão te levar você, meu amado, para o buraco. Então, se eu quero ser, meu amado, como a Bíblia diz, bem-aventurado o homem, primeira coisa que eu tenho que fazer, que é um princípio da palavra de Deus, não segue o conselho dos ímpios. Amém? Segundo princípio de uma vida vitoriosa, que não imita a conduta dos pecadores, ou não se detém no caminho dos pecadores, não anda com os pecadores. Pessoa, meu amado, ela vai te julgar por aquilo que elas vão ver. Ah, pastor, mas então eu tenho... Não podemos, não precisamos excluir ninguém. Mas temos que protestar contra o erro das pessoas. O mal, meu amado, que hoje nós ouvimos uma palavra que é muito assim, ó, tem nada a ver. Está aí andando, meu amado, com pessoas, meu amado, que estão te levando para o buraco pela imagem desse tipo das pessoas. Quantos jovens, meu amado, caem em cilada por estar no lugar errado, na hora errada. Quantas pessoas, meu amado, estão comendo frutos amargos hoje. Por quê? Por andar pelo caminho dos pecadores. Meu amado, por achar o máximo a conduta de pessoas erradas. Dá uma olhada no nosso país. Olha aí os grandes homens de Deus, os grandes homens da nossa nação, que eram para estar governando, que eram para estar olhando para o povo, estão olhando para os seus próprios bolsos, enchendo os bancos lá fora do dinheiro do povo. Por quê, meu amado? Porque andam na conduta dos pecadores. É um princípio da palavra de Deus. Ó. Não anda segundo o conselho, não anda no caminho dos pecadores. Se afasta. Sai, meu amado, fuja da aparência do mal. Por que você vai ficar andando com pessoas, meu amado, que todo mundo sabe que está ali cometendo pecado? Ah, porque eu quero converter essa pessoa, meu amado. Quem faz esse papel é o Espírito Santo. A nossa palavra é justamente pregar a palavra de Deus, mas deixar o Espírito Santo vai na pessoa. Agora a pessoa tem que querer. Quantos casos aqui a gente viu aqui de pessoas que começou ali a namorar pessoas do jugo desigual? Quantos casos a gente viu isso? Não, pastor, eu comecei a namorar fulano, vou trazer para a igreja. Sabe onde acaba? Os dois no mundo.
Por quê? Trevas e luz não combinam. A palavra de Deus, ela deixa muito bem claro que o jugo desigual não vai dar certo. É muito mais fácil alguém te puxar para o buraco do que você levantar essa pessoa. Mas não, vamos arriscar. Não, pastor, é uma bênção, precisa de ver. É bonzinho demais. A pessoa é boa demais, eu vou trazê-la para a igreja. E está lá andando no caminho dos erros. Está lá, a pessoa cometendo pecado. E você do lado começa a ser amigo. E quem cala consente. Nós nunca falamos, às vezes, para pessoas que nós temos amizade. Cara, você vai para o inferno se você continuar fazendo isso. Não, vamos ficando quieto. Quem cala consente. Não, um dia Deus vai mudar. Mas nunca muda, querido. Eu lembro uma vez, quando eu me converti, eu comecei a ouvir a palavra de Deus, né, do sentinela, daquele que não anuncia a palavra de Deus, daquele sangue da minha mão. Eu lembro uma vez, eu jogava num time de futebol, cara. Pensa num cara que era vergonhoso, um cara tímido. Eu lembro uma vez que nós fez a roda ali para fazer aquela oração. Quem joga futebol sabe disso, no time de futebol. E todo mundo começou a orar ali, né, rezar e chamar Pai de tudo quanto é coisa ali para aquela roda. E eu falei, meu Deus. Quando acabou, eu falei, gente, só um minutinho. Eu vou falar algo rapidinho, tremendo. Mas eu tenho que falar para vocês. Se eu não falar, eu não vou jogar bola. Fala então o que é. Deus ama vocês, Deus tem um plano na vida de vocês. Jesus se entregou naquela cruz, morreu pelo pecado de vocês. Vocês têm que aceitar Jesus para ir para o céu. Uns riu, outros falou. Alguns falaram, cara, esse cara está indo na igreja. Mas eu precisei falar, sabe por quê? Eu fiquei com medo, porque eu ouvi uma palavra do sentinela, do sangue que estava na minha mão. Já pensou se aquele cara morresse do meu lado, eu nunca falei de Jesus para ele? E às vezes, querido, você andar no caminho dos pecadores, você acaba lidando, se cala. Não ande no caminho dos pecadores, é um princípio da palavra de Deus, ó, não se detém no caminho, na conduta dos pecadores, no caminho dos pecadores. A palavra de Deus fala, sai do caminho dos pecadores. Isso vai destruir, meu amado, como tem destruído casamento, como tem destruído vida financeira, como tem destruído famílias, como tem destruído a vida espiritual das pessoas. Por quê? Porque a palavra qualquer, nada a ver, pastor. O senhor é muito careta. Que isso? Não, as coisas não é desse jeito, não. Deus é bonzinho, você acha que Deus vai deixar as pessoas ir para o inferno? Que isso, pastor? Nada a ver, não. Nada a ver, querido. E por causa disso, muitos estão aí, ó, achando o máximo. Você quer ver um exemplo da Bíblia? Pedro. Foram lá, prenderam Jesus. E Pedro andava com Jesus. Estava firme com Jesus. Viu os milagres de Jesus. Viu o que Jesus fez. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve no monte da transfiguração. Olha aqui, querido, que eu acho que não tem um ser humano depois de Pedro que teve tanta experiência na face da terra como Pedro. Não acredito que exista. Pedro teve. Mas quando Jesus foi preso, o que ele foi? Foi andar no meio da multidão. Sabe o que aconteceu, querido? Jesus falou para ele, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Por quê? Porque os seus caminhos, os seus passos, com quem você está andando, vai fazer você me negar. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Que ele negou Jesus. Por quê? Andou junto com o povo, foi acompanhar lá Jesus de longe. Oh, beleza. Então, querido, não anda nos caminhos dos pecadores. Anda pelo caminho que Jesus trilhou por nós, amém? Anda pelo caminho que a Bíblia nos faz levar para o céu, glória a Deus. Não se confunda, a Bíblia só tem 2 caminhos, o céu e o inferno, não existe meio termo, querido. Quem não anda para o caminho que vai para o céu, está andando para o caminho que vai para o inferno. E não adianta querer debater. Não adianta querer, meu amado, criar uma filosofia do terceira opção que não existe na palavra de Deus. Não existe um muro, não existe nada disso. Existe só 2 caminhos, céu e inferno. Os que creem e os que não creem. Os que servem e os que não servem. Os que são filhos e os que são ímpios. Só existe isso. Depende de mim e você saber o caminho que eu quero andar.
Quantas pessoas hoje estão errado aí, por andar por caminhos errados. O pastor Joel contou um testemunho, domingo, né, sexta-feira, teve a apresentação, a ordenação dos pastores, de um irmão, estava na igreja, dizimista, ofertante, participante, estava na célula, era a caixa de um banco, de uma grande agência em São Paulo. Pensa num homem amado ali, buscando a Deus, boa conduta, né, um belo par, um bom rapaz, estava ali. Um belo dia toca o telefone lá na igreja, lá, pastor, ó, vai na delegacia que fulano está preso. Preso? Vai estar preso, vai lá, está preso. Chegou lá, meu amado, estava participando do quê? De um esquema de roubo no banco. Até hoje ele está preso, o pastor Joel falou para nós. Até hoje. E você olhava no irmão na igreja, era um santo. Estava na célula, era dizimista. Era um santo. Aí o pastor ainda brincou, falou, do que o dízimo, do dinheiro que ele roubava, ele não dava. Só dava o dízimo do salário. Mas é brincadeira aquilo. Mas por quê? Porque andava no caminho dos pecadores. Eu lembro quando eu também, meu amado, comecei a buscar Deus. Eu fui trabalhar numa empresa, um posto de gasolina com uma equipe. E eu lembro, meu amado, que eu trabalhei uma semana fazendo um teste. Acabou essa semana, me efetivaram no horário. Quando eu fui efetivado no horário, me registraram. Quando me registraram, beleza. O gerente me chamou, eu num canto, e falou, aqui você tem que participar do esquema. Eu falei, que esquema? O esquema é esse. Pensa, meu amado, numa luta que era para mim naquele posto. Os últimos tempos, aquilo doía no meu coração. Eu falei, gente, isso está errado. Quando chegavam as pessoas do esquema, eu falava, é sua vez de abastecer. Cara, mas você vai ganhar dinheiro. Não, pode ir, eu não quero. Quando eu chegava nos caras que tinha que fazer o esquema, eu falava, cara, isso não é certo, vai rodar você, eu e o posto. Sabe o que os caras do esquema dos carros faziam? Ó, não chama aquele xarope lá não, hein? Vem outro abastecer. Aquele xarope eu não quero não. Comecei a ser chamado de xarope. Sabe o que aconteceu um belo dia, meu amado? A casa caiu para todo mundo. Gente que tinha lá 15 anos de empresa lá, sabe o que teve que fazer? Assinar lá, sem direito a nada, porque senão ia para a delegacia algemado. E no dia que colocou todo mundo lá, que chamou lá os motoristas que fazia parte, sabe o que eles falou? O único que não fazia é aquele xarope ali. Ó. Aquele não queria participar. E sabe qual é a minha oração? A casa vai cair, tem que orar para a casa cair. E eu estava no meio, eu não quis participar disso. Eu era casadinho de novo, tinha uma esposa linda. Calma, deixa eu completar a palavra. Ela ficou mais linda agora. Já que eu errei, né? Deixa eu tentar consertar. Agora ela ficou mais linda. É que no começo ela já era linda, agora ela ficou mais linda agora. Tô no óleo hoje. Olha só, cara. Achei que a pastora estava linda, nem prestei atenção na palavra. Mas, querido, o que eu quero, né, entender com isso? Que a gente não podemos andar nos caminhos dos pecadores. Se tem alguém na sua empresa, meu amado, que faz falcatrua, sai disso. Uma hora vai cair você e ele, você vai ser escandalizado, ainda mais pelo poder do nome de Jesus que está sobre a sua vida. Não anda, querido, não se mistura. Não fica dando jeitinho para as coisas. As pessoas vão dando jeitinho para ganhar dinheiro, jeitinho para ganhar dinheiro, quando levar, leva tudo. Fora a vergonha que passa. Amém? Olha para o seu irmão e fala, não pode andar com os pecadores. É princípio da palavra de Deus. Pedro negou Jesus porque andou no meio dos pecadores. Então, primeiro princípio, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo, que não imita a conduta dos pecadores, ou não detém no caminho dos pecadores. Terceiro, não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Está vendo aqui? São princípios para um homem ser bem-aventurado. E às vezes, querido, nós estamos o quê? Na igreja, queremos buscar as boas aventuranças, ser feliz, mas não cumprimos os princípios da palavra de Deus.
Andamos aí, meu amado, segundo o conselho do mundo, andamos, meu amado, no caminho dos pecadores e nos assentamos nas rodas dos escarnecedores. O que se assenta, meu amado, com os escarnecedores é para aprender. Quando você vai ensinar alguém, você chama a pessoa, você vai se assentar para ensinar ela. No discipulado é assim. Senta aí, vamos trabalhar na palavra de Deus. Você vai aconselhar. O professor chega na sala de aula, ele fica em pé, mas manda todo mundo ficar o quê? Sentado para aprender alguma coisa. É muito fácil, você está ali, gostou, você está aprendendo a palavra de Deus. Você assenta. E quando as pessoas se assentam na roda dos escarnecedores, estão sempre aprendendo coisas erradas. Você quer ver? O dicionário fala o significado da palavra zombaria, alegria alheira, contrário à ironia de alguém que não está presente. Pessoas que não estão presentes. Isso é o que sai na roda dos escarnecedores. Isso é o que sai na roda das pessoas que zombam da palavra, zombam de Deus e zombam de você, zombam de mim. As pessoas falam mal. Por que eu vou me assentar com pessoas que vão criticar Deus? Você quer ver que, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não suporto. É quando você está numa roda, as pessoas começam a falar de pastores que roubam. De irmão que deu, né, que deu péssimo testemunho. Aquilo está ofendendo a nós. Por que eu vou me assentar com esse tipo de pessoas? Para ficar ouvindo isso? Aí você fica, todos os pastores roubam, o pastor é tudo ladrão, você vai levar dízimo para quê? Aí sabe que vai entrando aqui, eu vou levar dízimo para quê? O pastor tudo rouba. E aí, querido, nós vamos entrando nessas paranoias aí. Por quê? Me assento com zombadores. Me assento de pessoas que falam mal dos crentes. Que falam mal das pessoas que vão na igreja. Fica naquelas fofocas. Você vai naquela igreja lá, você é doido. Você viu quem que está lá? Você viu quem caiu? Você viu? Amado, é só para atingir. É só para atingir. Falam mal dos pastores. Se você está numa roda, alguém começa a falar mal dos pastores, está falando o quê? Do seu pastor. Acredito que você não vai levantar a mão, peraí, eu conheço um pastor que é diferente, eu convivo com ele. Eu sei quem que ele é, ele tem um carro azul, mora na Vila Blanche. Mas, querido, sentar na roda dos escarnecedores, eles vão ficar falando mal. Vão ficar falando mal da sua religião. Vão falar mal da roupa que veste. Porque a igreja grita muito. E Deus não é surdo. Quem já ouviu essas frases? Sempre que esse povo grita muito, Deus não é surdo. Quem está escarnecendo? Eu grito, meu amor, porque Deus me deu fôlego, me deu vida, me deu voz. Eu louvo, criado para louvar a Deus. Esse povo fica orando em pé, por que não ora deitado? É roda de escarnecedores, cara. É pessoas que criticam tudo. E às vezes você vem, meu amado, com isso lá dentro da igreja e começa a ter a paranoia aqui dentro da igreja. Aí fica olhando, meu Deus, olha os ventiladores, está rodando demais. Por quê? Porque é contaminado pela quê? Pela roda dos escarnecedores. E sabe o que vai acontecer com essa roda? Te leva a negar Jesus. Quer o exemplo? Pedro. Quando chegou lá, que ele veio caminhando com o povo, todo mundo falando mal de Jesus. Então, sentou lá, pôs a fogueira lá e começou a falar. Você acha que ele estava falando, nossa, tadinho de Jesus, um homem bom. Olha, um homem que fazia milagre. Um homem, meu amado, que alimentou a multidão. Não, ele estava falando lá, ó, prenderam lá, aquele que estava levantando, estava causando tumulto. Olha lá, ó. Pedro estava no meio. E a palavra de Deus fala que o quê? Ele negou. Então, querido, é um princípio da palavra de Deus. Olha com quem você tem se assentado. Olha com quem está do seu lado. Se essa pessoa, você não está influenciando essa pessoa, muda essa roda. Essa roda vai fazer você negar Jesus. Agora, se você estiver sentando e falando, gente, você tem que mudar de vida. É lógico que você vai ser taxado como chata,
como, né, ignorante. Mas é preferível ser taxado dessa forma e ir para o céu, ter uma vida no céu, de que ele ter uma vida dupla dentro da igreja. Por que muitos cristãos, meu amado, não crescem, não avançam, não crescem espiritualmente? Justamente por causa do conselho dos ímpios, por se deter no caminho dos pecadores e por se assentar na roda dos escarnecedores. Você quer ver uma rodinha de escarnecedor que a gente tem que lutar toda vez? É nos nossos familiares. Sabe a hora que você está ali em festinha, tudo? Sempre tem algum parente criticando a igreja, criticando você porque vai na igreja. Ou você não tem essa perseguição? Se você tem, porque você é uma pessoa que está fazendo diferença. Se não, está todo mundo no mesmo balde. Mas você pode ver, você está ali na festinha ali, sempre alguém está querendo dar um pitálogo para falar mal da sua religião, para falar mal da fé que você profere, para falar mal das coisas. Sempre está falando. Por quê? Porque vive sentando na roda dos escarnecedores. Então, meu amado, se eu quero ter uma vida de vitória, eu tenho que evitar a roda dos escarnecedores. Se eu quero ter uma vida de vitória, eu tenho que tirar os meus pés do caminho dos pecadores. Se eu quero ter uma vida de vitória, eu não posso andar segundo o conselho do ímpio. Porque tudo isso, querido, faz o quê? São princípios que a palavra de Deus está falando para mim não fazer. E se eu vou fazer, como que eu vou querer ter uma vida de vitória? Como que eu vou querer, meu amado, andar buscando a presença de Deus se eu faço tudo isso? E por último, que é um outro princípio, medita na lei do Senhor dia e noite. Isso traz prazer e santificação. Olha o versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação na lei do Senhor. Sabe o que ele está falando aqui? O homem bem-aventurado, ele não se detém nos caminhos dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele, meu amado, ele não anda no caminho dos ímpios, pelo contrário. O desejo dele é estar meditando na lei do Senhor dia e noite. Ô pastor, mas tem que ficar o dia inteiro lendo a palavra de Deus, a noite toda lendo a palavra de Deus? Não, meu amado. Você tem que ter seu momento diário com Deus, o seu devocional com Deus. Agora você tem que pregar o resto do dia com a sua vida. O que está falando meditar na palavra dia e noite é justamente isso. É você ler aquilo que não pode fazer e dar bom testemunho. Aprender a viver, meu amado, da palavra e colocar em prática a palavra e nos dar bom testemunho de vida. Até tem um livro que tem uma frase de um pastor e fala assim, ó, prega a palavra, se possível abra a boca. Porque a primeira, meu amado, a primeira pregação é o meu testemunho, é a minha vida, é as pessoas olhando para mim. Por que, meu amado, que são 3 princípios que Deus pede para não fazer? Porque as pessoas vão olhar para mim. As pessoas vão olhar e ver que os meus conselhos são de Deus, não são do ímpio. As pessoas vão olhar, meu amado, e ver que o meu caminho é um caminho de vitória. O meu caminho não é no caminho dos pecadores. As pessoas vão olhar para mim e ver que eu não sento em roda de pessoas que ficam falando mal do Evangelho. Então as pessoas vão ter que olhar para quê? Para mim. Então, meu amado, é um princípio. Se, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Medito dia e noite na palavra de Deus. Como que eu medito? Lendo a palavra de Deus. E as pessoas olhando aquilo que eu tenho feito. Ou pensa num povo que é visto, meu amado. Pensa num povo que é observado. É nós. Quando você sai com a Bíblia, todo mundo está te olhando. Todo mundo está te olhando. Principalmente seu vizinho, de parede e meia. Porque ele sai com a Bíblia e ele fica olhando lá o que você grita, se você grita com a mulher, se você quebra o pau. Não adianta nada. Saiu com a Bíblia, meu amado, depois o pau comendo dentro de casa. Aqui na igreja, beleza, tudo, mas lá em casa, o pau come, os vizinhos estão olhando. Você sai com a Bíblia, sabe que as pessoas vão assim, não sei o que essa pessoa vai enganar quem.
Por quê? Porque eu tenho que pregar com a minha conduta. Eu tenho que pregar com o meu testemunho. As pessoas têm que olhar para mim e ver que eu tenho uma fé firme num Deus que faz. As pessoas têm que olhar para mim e ver, meu amado, que eu acredito em coisas do sobrenatural, porque Deus faz. Você está entendendo? É isso que as pessoas têm que olhar para nós. Mas por quê? Porque eu tenho que o quê? Pregar a palavra dia e noite. Mas eu não tenho que ficar em cima de um púlpito dia e noite pregando. Eu não tenho que encontrar as pessoas, meu amado, e viver falando a palavra de não. Eu tenho que ter boa conduta. As pessoas vão olhar para mim. Quando você falar assim, ó, Jesus te ama, eles vão olhar para você. Se você verdadeiramente ama Jesus. Você entendeu? Quando você fala assim, ó, Jesus vai mudar a sua vida, eles vão olhar. A sua mudou? A sua mudou. Você vive reclamando o marido. Você vive xingando a sua esposa. Você vive brigando com seus filhos. Você vive comprando e não pagando. Então aonde a sua vida mudou? Pregar de noite é pregar dessa forma. É as pessoas olhar e ver que pode ver Jesus em você. Jesus não fala que nós somos a luz? Quando você fala da luz, eles têm que ver brilhar em quem? Em nós. E às vezes não brilhamos. Por quê? Porque o pecado vai cobrindo. O pecado é aquela sujeira que vai manchando a luz que brilha em nós. Por isso que eu venho direto, todos os dias, dobrar meu joelho, Senhor, perdoa os meus pecados. Se tiver nome, dá nome para os pecados. Deus perdoa os meus pecados, dá nome para eles. Para quê? Porque o sangue de Jesus vem, te lava e a luz volta a brilhar. As pessoas podem ver, quando você falar de Jesus, as pessoas, opa, tem luz na vida dessa pessoa. Amado, hoje em dia as pessoas, elas não são bobas. Elas vão olhar para nós. Se você tem uma Bíblia na mão, você está chamando a atenção. As pessoas estão olhando. Então eu tenho que meditar o quê? Na palavra de Deus. Dia e noite. É viver o quê? O Evangelho na minha vida. Agora, você já pensou? Eu aqui é uma coisa e lá fora eu sou outro. Não vai me edificar em nada. As pessoas têm que ver em nós, amado. As pessoas vão ver Jesus na sua vida, amém? As pessoas vão ter que ver Jesus na sua vida. Então para de reclamar para as pessoas erradas. Por isso você tem um discipulador, procura ele. Quer falar mal da sua esposa, quer falar mal do seu marido, quer falar mal da sua vida, chega no seu discipulador e fala, porque pelo menos no final ele vai falar, vamos orar? Vamos colocar ele na presença de Deus? Vai adiantar falar para as pessoas erradas? Não vai. Porque as pessoas falam, mas então que igreja que você vai? Para que você está indo nessa igreja? Então muda a influência desse Deus nas nossas vidas. Isso tem que ser real em nós. Não porque está em crise, está falando lá com pessoas que estão falando mal, começar a falar mal também, não. Então, querido, uma vida de vitória, nós temos que vencer esses princípios. Quais são os princípios? Não andar segundo o conselho dos ímpios, não imitar a conduta dos pecadores, ou deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, e meditar na lei do Senhor dia e noite. Isso traz satisfação e alegria para o nosso coração, amém? Olha o efeito da palavra em nós, olha o efeito, ó. Lá em Jeremias 15:16 fala assim, ó, achando-se as tuas palavras, logo a comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. A palavra de Deus fala que Jeremias, né, fala, comi, eu, né, mastiguei, eu mergulhei nessa palavra. Por quê? Porque ela trouxe gozo, alegria, júbilo de vitória na minha vida. Esse é o efeito da palavra de Deus na nossa vida. Por isso que vale a pena meditar na palavra do Senhor. Você quer ver outro versículo? Ezequiel 3:3. Acrescentou-se, filho do homem, come este rolo que estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu comi e a minha boca era doce como mel. A palavra de Deus ela tem que ser gostosa de viver. Tem que ser doce, um paladar doce nos nossos lábios. Esse é o efeito da palavra de Deus. Você quer ver outro? Ó, Salmo 119:5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Né? Para que eu nunca perca o que é a referência de Deus na minha vida. Eu sei que o quê? A palavra de Deus ela é luz para o meu caminho.
Esse é o efeito da palavra de Deus na minha vida. Por isso que eu tenho que meditar dia e noite na palavra de Deus. Vivendo, sendo bom testemunho, buscando a Deus. Amém, querido? Agora, concluindo, qual é o resultado de cumprir os princípios de Deus? O versículo 3 deixa muito bem claro. Primeiro, como árvore plantada à beira das águas correntes. Já pensou? Você já viu? Quando você, a gente vê muito aqui, quando você está indo aqui para o rio, Rio Pardo, né? Tem a jaqueira. Você está descendo, é bem no buraco lá embaixo. Tudo cana. E aí você vê as árvores que estão na beirada do rio, eles não podem, né? Elas são verdinhas. Você vê de longe. Aquelas árvores que estão à beirada do rio ali, elas sempre estão verdinhas. Elas não murcham, estão sempre com vida. Sabe o que significa isso, querido? Primeiro que ele chama a gente como árvores plantadas. Fala de a nossa posição, a nossa conduta, a nossa constância no Senhor. Você não vê a árvore andando de um lado para o outro. Pessoa que loucura fosse. Você abrir a porta da sua casa, você via a árvore do vizinho, eu vim ficar aqui na sua porta um pouquinho. Aí você chegava de manhã e falava, nossa, eu queria uma sombra para o meu carro. Ei, árvore, ela vinha correndo, posso parar aqui? Não existe isso. A palavra de Deus fala que a árvore ela é assim plantada, ela tem firmeza, ela tem constância. Mas ela tem que ser plantada no terreno bom, aonde? À beira da margem do rio. Por quê? Porque fala de firmeza. E por que fala à beira das águas? Porque o Espírito Santo representa as águas. Então, queridos, se eu sou uma árvore, que Deus me chama quando eu sou uma árvore plantada, as minhas raízes têm que estar ligadas ao Espírito Santo de Deus. Se eu quero ver essa casca bonita aqui, ela tem que ser ligada ao Espírito Santo de Deus, às águas. Por isso que o versículo 3 vai dizer justamente isso, assim, ó, como árvore plantada à beira das águas correntes. Você quer ver, meu amado, uma vida de vitória? É um crente que é ligado no Espírito Santo, que depende do Espírito Santo, que busca conselhos do Espírito Santo de Deus. Porque, meu amado, quem anda com o Espírito Santo de Deus, jamais ele vai andar no conselho dos ímpios. As pessoas podem até falar, sabe o que o Espírito Santo fala? Não dê ouvido. Sai fora. Porque quem anda, meu amado, ligado com o Espírito Santo, meu amado, ele não vai ter seus pés no caminho do pecador, porque o Espírito Santo não vai permitir que a pessoa anda com os pecadores. Quem é ligado no Espírito Santo, meu amado, jamais sentará na roda de pessoas que vai falar mal do Evangelho, falar mal dos pastores, falar mal da religião. Jamais. Quem anda, querido, ligado no Espírito Santo, tem desejo de ler, conhecer, entender a palavra de Deus. Principalmente o que? Aquilo que nos interessa, que é as promessas de Deus para nossas vidas. Às vezes não interessamos nem ler as promessas de Deus. Quem, meu amado, lê, quem busca, quem é ligado no Espírito Santo, busca as promessas de Deus. Plantado à beira da ligado no Espírito Santo. Dá fruto no tempo certo. Sabe o que está querendo dizer aqui? Sabe perseverar. Não é aquele assim que fala assim, Deus, já dei o dízimo, o senhor já não vai abrir a janela do céu? A vida inteira andou na vida errada. Aí cobra, coloca o dízimo no gasofilo, acha que quer cobrar Deus. Viveu a vida inteira errado e quer consertar da noite para o dia. Aí Deus fala, não, primeiro vamos planejar para que você não erra de novo. Você entendeu, querido? Dá fruto no tempo certo. Está falando o que aqui? De você saber na hora de colher. Ah, Senhor, já comecei a orar agora, você já vai mudar? Já orei. A vida inteira não orou. Agora que está passando a luta, vai dobrar o joelho, vai levantar à noite, fazer penitência, fazer o que tiver que fazer lá, para poder achar que Deus vai... Calma, vamos consertar primeiro a sua vida, depois nós vamos consertar do outro. Por quê, meu irmão? Dá fruto no tempo certo. As pessoas vão olhar, ver fruto nas nossas vidas.
E não é no tempo que eu quero, no tempo certo. A Bíblia está falando no tempo certo, no tempo de Deus. Você quer colher? Vai ser no tempo de Deus, não é no meu tempo e no seu tempo. É no tempo de Deus. Essa é a conclusão. E tudo que Ele faz prosperará, resultado de bênçãos em nossas vidas, amém? Tudo que eu vou fazer, vou prosperar. Como que é bom, meu amado, você ver quando o irmão está prosperando. Primeiro, meu amado, a primeira coisa que destaca o irmão que está prosperando não é na vida, riqueza, o carro que ele está comprando. Não. É na vida de oração. É na vida de leitura da palavra. É no compromisso com a palavra de Deus. Isso é o primeiro nível de prosperidade. Isso é o primeiro nível que te faz crescer. Isso é um nível, meu amado, de intimidade com Deus. Isso é prosperidade. Agora eu estou lendo a Bíblia, agora estou entendendo a palavra de Deus, já li a Bíblia tantas vezes. O pastor perguntou aqui domingo, quem que leu a Bíblia? Meu Deus, não viu uma mão. Quinta-feira, quem leu a Bíblia aqui uma vez? Uma mão não levantou. Meu Deus, nós temos a palavra de Deus que nos guia, eu tenho que ter interesse de ler a palavra de Deus. Aí eu quero prosperar, não leio a palavra de Deus. Eu quero ter vitória e não leio a palavra de Deus. Quero ter poder na minha vida e não leio a palavra de Deus. Quero expulsar o demônio e não leio a palavra de Deus. O demônio fala que a palavra de Deus eu conheço. Então, querido, nós vamos prosperar quando a gente tem intimidade com Deus. Amém? São princípios de uma vida de vitória. Você quer ter uma vida de vitória, querido? São 4 princípios para nossas vidas. Quer ter uma vida de vitória na sua vida, você vê mesmo o resultado de vitória na sua vida? São princípios. Deus é um Deus de princípio. A palavra fala que Ele vela pela sua palavra. Lá em Jeremias 1,12 fala assim, o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus vela a palavra de Deus, é um princípio, meu irmão. Ele quer ver a palavra dele se completar nas nossas vidas. Só que nós temos que o quê? Cumprir os nossos princípios. Pôr esses princípios em paz nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jesus está com você? Amém. Jesus está na sua casa? Amém. Vamos colocar de pé, quero orar por você. Querido,